Boa noite, Boa noite. boas-vindas para todo mundo que conseguiu priorizar. Vou dar mute nas outras pessoas aqui para não enlouquecer ninguém. Dei mute em mim mesma, linda. Tá, mute. Oi, Nayara, oi, Pitila, oi, Raquel, oi, Liz, oi, João. Muito obrigada por terem priorizado esse tempo para ter essa conversa. E, né, ainda mais que tinha tantas programações incríveis hoje, tinha passeatas de todas as cores e sabores, tinha, enfim, é uma quarta-feira, tinha as coisas de cada uma. Então, queria começar estendendo essa gratidão geral para todo mundo e dar uma limpadinha no terreno, dizendo que bom que vocês conseguiram instalar o Zoom, não foi difícil, Nádia? É de boa, né? A qualidade é bem boa, daí eu preferi usar ele do que o Hangout. Ele tem umas funções bacanas. Ele tem esse chat aqui do lado direito da tela. E lá no lado direito em cima dá para mudar a forma como vê. Dá para ver todo mundo ou dá para ver só quem está falando. Acho que... dá para fazer assim. Eu acho que eu não consegui te mutar, Pitila. Entendi. Bom. Então... gente, acordei com frio na barriga hoje disso. Parecia que eu ia casar. Até usei branco, assim. Depois eu tirei, que eu achei que era demais. A estrutura vai ser assim. Mas por algum motivo, Pitila, vê se tu consegue te botar no mute. Aqui embaixo. Bem na esquerda embaixo, no teu microfone. Que deu. Então, a estrutura é assim. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema. E aí a gente vai fazer uma sessão de perguntas, assim, para quem quiser falar. Enquanto eu tô falando as coisas, vocês podem ir botando as perguntas e podem ir conversando entre vocês também. Eu não vou conseguir prestar muita atenção, mas nesse chat aqui do lado. Depois eu leio tudo. E, assim, nos últimos 10 minutos, eu vou falar sobre um retiro virtual sobre esse assunto que eu vou facilitar no dia 7 de maio. Então, se tu já sabe que tu não tem interesse nisso, não precisa ficar. Quem ficar até o final ganha um presente, uma meditação guiada desse material também. E, bom, eu acho que é isso. A gente pode começar, então, se conectando, fechando os olhos um pouquinho, respirando bem profundo. Isso, suspira. Sente os pés lá no chão. Sente os ossinhos da bunda na cadeira. Se não estiver sentado, sente o apoio de onde o corpo está tocando no suporte. Foca lá nas raízes. Ao invés da gente fazer raízes bem fundas no chão, vamos usar a nossa respiração para levar a atenção lá para os pés e fazer raízes bem espalhadas. E imaginar que essas raízes estão indo tão longe que elas estão encontrando as raízes de todas as outras pessoas que estão nessa ligação. E lá por baixo da terra, as nossas raízes vão se entrelaçando. E as nossas consciências vão se comunicando apenas para o propósito desse trabalho que a gente se juntou para fazer aqui hoje. E pela nossa coroa, vamos trazer a respiração, trazer a atenção lá para cima, para o topo da cabeça.
e conectar as nossas raízes etéricas lá no céu, mas também não só nas alturas, mas para fora. Primeiro, para a distância dos meus braços. E então, mais longe, como se eu quisesse alcançar as outras. Até que as nossas raízes etéricas vão também se conectando e as nossas consciências vão se conectando para o propósito desse encontro. E pode abrir os olhos. Se alguém vê que não está no mute, pode se mutar. Eu acho que agora eu já mutei todo mundo, mas tem uns barulhos estranhos de vez em quando. Às vezes a própria pessoa não nota, mas para os outros fica mais alto. Então, eu sou a Mariana Bandarra. Eu sou de Porto Alegre. Eu podia falar assim sobre a minha formação, que eu me formei linguista pela Universidade Federal, mas na verdade isso importa muito pouco para o trabalho que eu estou fazendo hoje e que eu estou recebendo vocês para iniciar. O que importa dessa apresentação, o que eu mais quero contar é que eu fui uma criança que gostava muito do meu corpo. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa experiência de criança, né? A maior parte das crianças, até que acontece alguma coisa, a gente gosta de ter corpo. E eu tinha muita alegria. Eu me lembro que quase todas as fotos da minha infância, eu tô com a barriga de fora. Mesmo quando eu não estava necessariamente com uma roupa de barriga de fora, eu tinha uma coisa assim de bater, eu tinha uma relação muito saudável com o meu corpo. E aí, como é muito comum com meninas, quando eu comecei a chegar na puberdade, eu intuitivamente comecei a sentir que tinham coisas em mim que não eram tão bem-vindas. E eu comecei a me sentir insegura e pensar, talvez não sejam todas as partes de mim que vão ser celebradas. Talvez tenha algumas partes de mim que eu preciso acentuar mais e outras que eu preciso fingir que não existem. E uma dessas coisas foi a barriga, porque em um determinado momento, já no começo da adolescência, eu era atleta, fazia ginástica olímpica, gostava muito do esporte e era uma relação legal com o meu corpo, mas eu me machuquei e percebi que eu já estava meio pesada para fazer ginástica, já tinha começado a criar seios e eu saí da ginástica e continuei mais ou menos comendo o que eu estava comendo enquanto eu treinava 5 horas por dia, de segunda a sexta. E aí eu engordei muito rápido. E eu me lembro da relação da minha família com o meu corpo mudando, e é claro que era uma relação de amor, mas eu me lembro de sentir muita vergonha. E eu perdi aquela alegria e me tornei uma adolescente muito melancólica. E a minha saída para esse impasse foi eu me intelectualizei extremamente, porque eu sabia que eu era inteligente e que essa era uma coisa que ia ser celebrada. Então, eu tirava notas boas, eu era a preferida das professoras. Oi, Gaia, oi, Isabel, bem-vindas. Eu apresentava de volta para o mundo, né, para a sociedade, amplificadas as características que eram valorizadas em mim, que é uma coisa completamente comum. E talvez hoje seja um dia bom para a gente pensar também sobre isso, sobre o jeito como a gente amplifica as coisas na gente que são valorizadas e diminui as que não são. Então, oi, Ana. O que aconteceu foi que eu me tornei uma super crânio. E todas as partes de mim que tinham a ver com a mente e com o intelecto cresceram. E eu comecei a ficar cada vez mais separada do meu corpo.
eu me destaquei na minha carreira rápido, porque eu era muito obsessiva, eu levava as coisas muito a sério. E a minha reconexão com o feminino, ela não teve... Eu tinha muito preconceito, na verdade, com essas coisas de, assim, que bando de hippie. A minha reconexão com o sagrado feminino, ela aconteceu não porque eu achava lindo e queria, nossa, ela aconteceu porque não era viável eu continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo. Eu era muito infeliz, eu estava medicada, não só assim, não tava me medicando muito mais do que eu gostaria, estava cada vez mais desconectada das coisas. E a minha reconexão acabou acontecendo justamente a partir do corpo, quando no final de 2006 eu estava saindo assim, estava talvez na pior depressão que eu já tinha tido até então, e eu descobri, assim, por uma reviravolta do destino, que existia bambolê para adulto. Eu construí um bambolê, depois de umas semanas tentando, eu consegui fazer um bambolê, e aquela foi a minha primeira experiência de reconexão com o feminino, né, na vida adulta, de reconexão com o ventre. Isso vai fazer 11 anos esse ano. E a Pitila também está aqui, é uma das pioneiras do movimento bambolê no Brasil. A gente conseguiu expandir uma coisa que praticamente não tinha no Brasil, de um jeito muito legal. E no fim das contas, a minha pesquisa começou a envolver muito o bambolê, e nos últimos anos eu comecei a pensar, tá, mas por que eu não tô mais tão afim do bambolê? Porque já tinha vários outros coletivos, né? Eu dei workshops de meditação pelo movimento, ainda dou, usando o bambolê para fazer essa cura, essa conexão com a expressão pessoal. E aí eu me dei conta que era porque eu estava bem mais interessada no que tinha dentro do bambolê do que no bambolê, do que em fazer truques, do que... Então, esse trabalho, ele é o começo dessa nova página do meu trabalho, que não é assim, eu parei de trabalhar com bambolê, mas eu acho que eu descobri o que é que eu estava fazendo no bambolê nos últimos 10 anos, e eu acho que isso é mais útil do que bambolê pro que eu tenho para oferecer agora, né? Em termos do que não tem outras pessoas oferecendo. Então, por isso que eu acordei super nervosa e achando que era o dia do meu casamento. E assim, com frio na barriga o dia inteiro. Mas o que aconteceu foi que, no fim das contas, eu fiz essa cura através desse caminho, né, do ventre. Eu consegui recriar essa vida na qual eu era super infeliz e super medicada e triste. E eu consegui fazer um caminho de cura. E essa cura, eu não tenho como dizer que isso não foi um processo mágico, mas na verdade foi um processo bem científico e observável, se olhar em retrospecto o que aconteceu. Então, a conversa que eu quero ter hoje com vocês, ela é basicamente uma decomposição desse caminho. Quando eu escolhi o nome desse evento, eu fiquei muitas horas fritando. E assim, tá, minha barriga é o poder. Do que eu tô falando? Eu tô falando de barriga ou eu tô falando de poder? Assim, qual é a coisa principal nisso? E é de poder. Mas não de qualquer tipo de poder. Não do tipo de poder que tem a ver com ter controle sobre as outras pessoas. Não do tipo de poder que a gente tá acostumado quando a gente pensa, essa pessoa tem muito poder. Não tem a ver com eu ter poder sobre o outro, né? E esse tipo de poder, que é do sagrado feminino, ele, na verdade, ele é um tipo de poder que não tem a ver com tamanho, não tem a ver com minha barriga é maior que a tua, então eu tenho mais poder. Não é assim que funciona. Ele tem a ver com ser um canal pelo qual o poder flui. Então, olha, tem mais uma pessoa. Bom, não sei quem é que não tá no mute, mas eu acho que
Se alguém não tá no mute, por favor, se ponha no mute, que eu não tô conseguindo achar. Beijo. Ah, é a Lari. Oi, Lari. Então é um tipo de poder diferente. E quando eu comecei a me perguntar que tipo de poder é esse, que tipo de poder é poder feminino, porque todos os ícones de poder da nossa cultura são ícones de poder masculinos. Eu posso colocar uma coroa na cabeça de uma mulher, mas a coroa, ela é um símbolo de poder masculino. Joias, ouro, coisas que você consegue passar e ver. Olha, aquela pessoa é poderosa. O carrão funciona nesse mesmo paradigma. O cara passa de carrão e eu sei que ele tem o poder aquisitivo para comprar aquele carrão. É um ícone de poder, digamos, da mentalidade patriarcal. E eu posso colocar uma mulher dentro daquele carrão e isso não passou a ser poder feminino. E eu acho que quando a gente pensa nessa movimentação das mulheres ocuparem os cargos de liderança, não é simplesmente as mulheres ocuparem os cargos de liderança e exercerem aquela liderança da mesma maneira, com a mesma mentalidade patriarcal, né? Tem esse salto. Então, eu comecei a me perguntar que tipo de poder é esse? Se eu não consigo ver o que faz sentido, se eu posso colocar uma arma de fogo na mão de uma mulher. Ainda assim, a arma vai ser um símbolo de poder masculino. Então, eu cheguei à conclusão, a minha primeira conclusão foi que não dava para ver o poder feminino, mas dava para sentir. Porque quando eu tô na presença de uma mulher de poder, tem um silêncio reverencial que se forma ao redor dela. Tem uma coisa que eu não sei dizer o que é, mas eu sei reconhecer quando eu vejo. Eu sei reconhecer, mas não é visual. É mais sentido do que outras coisas. Então, esse poder da minha barriga é o poder, ele tem a ver com esse poder de acessar uma abundância que é infinita e que pode ser de todas as pessoas, que não é minha e, portanto, eu restringo e não vou te dar, a não ser que tu me dê o que eu quero. Então, porque eu acho que muita gente também, muitas mulheres têm um pouco de aversão à ideia de poder, porque a palavra poder está tão imantada dessa mentalidade patriarcal, né? E aí eu precisava explicar, porque não fazia nenhum sentido para a maior parte das pessoas que não me conhece, minha barriga é o poder, então eu disse que era um caminho de auto-amor e segurança. E quando eu falo caminho, é porque é uma transformação, é sair de um ponto e chegar no outro. E a gente pode pensar, qual é o lugar para o qual eu tô indo? O lugar para o qual eu tô indo no final desse caminho é o meu lugar de poder. Mas o caminho é o próprio destino, né? Como estamos aí, já foi bem, já tá bem clichê essa coisa, mas é um clichê absolutamente verdadeiro. A jornada, estar no caminho, estar fazendo um processo, é um processo meio sem volta, né? E quando a gente tenta voltar, é que dá o creps e a gente fica presa na metade de um processo. É ali que é a pior dor, né? Porque eu vou e quando eu chego é como fazer uma viagem, né? Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Então tem um caráter iniciático nisso tem a ver com mudar coisas com as quais eu não tô feliz. E a palavra auto-amor, ela é bem intencional também, quando eu digo que é um caminho de auto-amor e segurança, porque eu tenho pavor da palavra autoestima. Eu acho a palavra autoestima, amiga, tem que ter autoestima. E daí autoestima é tipo sair e comprar uma roupa. Eu estou precisando melhorar minha autoestima, eu vou pintar a unha. Não, nada contra comprar roupas e pintar a unha, adoro, mas assim, autoestima me parece que está um pouco centrado na percepção que as pessoas têm de fora. Então, quando eu falo em auto-amor, eu estou pensando em desfrutar desse processo de dentro, né? E está sendo bom para mim. Então, auto-amor é usar a melhor louça que eu tenho em casa, mesmo que eu esteja fazendo uma comida só para mim. Auto-amor é não esperar ter uma outra pessoa para eu abrir aquela garrafa de vinho bom, se eu
tô com vontade de tomar ela. Autoamor tá muito associado com a barriga, porque tá muito associado com as coisas que a gente sente que a gente merece. E quando a gente não se dá esse amor, a gente automaticamente manda um sinal energético para o mundo de que a gente não faz questão e que o resto do mundo também não precisa nos dar. Então, esse é uma mudança bem... é uma mudança bem radical quando a gente começa a valorizar o amor que vem de dentro mais do que o amor que vem de fora e permitir que essa conversa aconteça. Para mim, esse foi um ponto, a chave. E aí, segurança, porque envolve escolher algo diferente e saber que essa escolha não tem como me prejudicar. Segurança tem a ver com integridade, com eu estar nesse lugar de poder onde eu sei que ninguém pode me machucar, que eu tenho tudo que eu preciso. E isso não significa que eu estou isolada e desconectada do outro, isso não significa que eu não recebo coisas e não ofereço coisas. Mas a segurança está essencialmente associada com eu como alguém em quem eu posso confiar. E tendo passado boa parte, eu tô com 36, vou fazer 37 anos esse ano, e eu passei a maior parte da minha vida adulta sem ter essa sensação. E foi essa jornada de transformação pelo ventre que me trouxe para esse lugar. E eu posso dizer que era inimaginável que eu fosse confiar em mim no nível em que eu confio hoje em dia, 5 anos atrás. 3 anos atrás era muito improvável. E, assim, mesmo há 2 anos atrás, parecia, às vezes, eu caía num buraco e parecia, tipo, que eu tava... Nossa, mas eu tinha dúvidas muito severas acerca de se eu sabia mesmo o que era bom pra mim. Se eu era mesmo uma pessoa de confiança, se não era melhor eu voltar para aquele emprego do qual eu pedi demissão, se não era... Então, a segurança, ela tá associada com eu estou no meu time, eu posso confiar em mim, porque eu não preciso ser salva. Embora eu possa aceitar ajuda e pedir ajuda, eu tenho pelo menos uma pessoa que eu sei que está do meu lado. E esse estado... ele muda, ele cria um escudo de proteção e um fortalecimento maior do que qualquer coisa que eu já experimentei. Então, eu acho que tem um tema essencial em qualquer jornada de transformação, que é desconforto. E, primeiro, porque a gente parte do desconforto. Se tem alguma coisa que eu quero transformar, eu parto de... eu não tô confortável. Então, eu acho que se vocês estão aqui comigo, né? Cada pessoa que tá aqui comigo tem algum desconforto. Senão, não precisava perder tempo com seminários na internet. Podia estar, tipo, tomando banho de piscina. Ou qualquer coisa que as pessoas fazem nesse horário, sei lá. E eu acho que mulheres têm uma grande capacidade de tolerar desconforto, que é bem útil quando tu tá, sei lá, num trabalho de parto, por exemplo, né? E bem útil em muitas ocasiões. Mas tolerar o desconforto pode ser incrível, pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Quando é bom, tem um sinal, tem uma coisa que tá mudando. E essa coisa tá mudando para melhor. Às vezes não na hora. Então, assim, às vezes eu tô tolerando o desconforto de trabalhar várias horas a mais do que eu tinha planejado para realizar uma coisa que eu sonhei. E eu tolero esse desconforto de a cadeira, minha bunda já tá meio assim na cadeira, porque tem uma coisa que muda para melhor no final desse desconforto. Não agora, mas no final. Quando é horrível tolerar o desconforto, é quando eu tô tolerando o desconforto para manter o status quo, para manter as coisas exatamente como elas estão. Então, assim, quando eu tô tolerando para mudar, eu tô num processo de criação, eu tô sendo criativa. Quando eu tô tolerando o desconforto para manter as coisas iguais, eu tô num processo destrutivo. Eu tô tolerando o meu desconforto e essa tolerância
está destruindo a mim mesma. E a gente faz isso e a gente pode, gentilmente, mas sem perder a nossa capacidade de enxergar a realidade, assumir os lugares onde a gente está fazendo isso e se propor, então, a fazer uma jornada de transformação dessas coisas. O que é que eu vou transformar? Tipo assim, talvez eu não esteja ainda conseguindo ser super clara, embora eu tenha ensaiado isso 200 vezes, agora tá saindo tudo diferente. Tá, o que é que a gente transforma usando a barriga? A gente, como civilização, eu acho que a gente está vivendo, como mulheres na civilização, a gente está vivendo uma crise de espaço, na qual os homens ocupam cada vez mais espaço e não tem problemas com isso, e as mulheres encolhem, né? E eu não acho que a gente está no ápice dessa crise. Eu acho que tem muitas coisas que estão nos tirando disso e a gente pode ver como tem muitos trabalhos e simplesmente o fato de que as pessoas têm cada vez menos aversão à palavra feminista, que as pessoas estão combatendo a ignorância ao redor da ideia do que é ser feminista, já é um sinal de que isso está mudando, mas ainda assim a gente vê em volta, na nossa família, a gente mesma, sabe? As mulheres que trabalham com a gente, as mulheres não se sentindo dignas das calorias que comem, achando que elas são medidas, né? Que as medidas de autoestima, eu vou fazer uma dieta para eu melhorar minha autoestima. Eu preciso me valorizar e me cuidar um pouco. E me valorizar e me cuidar um pouco é ficar com fome e, tipo, comprar roupas que eu acho que eu deveria estar usando. E a gente vai ficando cada vez mais inseguras. Eu acho que tem uma pergunta que é uma chave desse problema de o que é que a gente vai transformar usando a barriga, que é assim, o que cresce quando eu encolho a minha barriga? Quando eu tô encolhendo a minha barriga, o que é que tá ocupando esse espaço que eu não me permito ocupar? Porque se eu não tenho nem direito ao espaço dentro do meu próprio corpo, o que é que eu preciso, para que é que eu tô oferecendo esse espaço? E quando eu olho à minha volta e vejo que eu tô cercada de mulheres absolutamente brilhantes, assim, de mulheres que estão realizando coisas espantosamente incríveis, e eu quero olhar para elas e dizer: por que tu tá encolhendo a tua barriga? Eu quero... E daí eu elogio elas, porque eu não consigo ver uma pessoa fazendo uma coisa incrível e não elogiar. E quando eu elogio ela, eu vejo que quase, assim, 97% das vezes não tem espaço para receber aquele elogio. Então, se mesmo as mulheres mais fodonas estão se enfraquecendo, tem uma coisa, tem um problema, e a gente pode reconhecer esse problema e olhar no olho esse inimigo dessa cultura que está encolhendo as mulheres, e assumir que a gente precisa tomar o controle dessa negociação, que a gente não vai conseguir mudar nada se a gente esperar as pessoas oferecerem, se a gente esperar eles lançarem revistas que colocam corpos diferentes expostos para a gente se sentir merecedora de ocupar o nosso próprio corpo, a gente vai esperar muito tempo. E eu lembro a primeira vez que eu achei que era possível eu usar biquíni, mesmo eu tendo o meu corpo. E não foi porque eu vi uma mulher numa propaganda da Dove, foi porque eu vi uma mulher feliz na praia. E ela não tava nem aí. Ela tava correndo com o filho dela, e ela, tipo, tava correndo e balançando, e ela tava, tipo, muito feliz e com a barriga bronzeada. E eu... ser esse modelo muda muito mais do que um projeto de uma revista, porque tem uma assinatura de autenticidade. E mesmo que a gente tenha uma propaganda da Dove, mesmo que a gente tenha uma revista com corpos diversos, e a gente tem várias, a cultura do seca-barriga, a cultura do vamos eliminar a barriga, vamos secar a barriga, ela tá a serviço de uma coisa
que só tem a ganhar com mulheres inseguras. Então, fazer as pazes com a barriga é altamente revolucionário, porque me obriga a encarar para que serve a minha barriga. A minha barriga tem uma utilidade. Assim como eu não posso julgar a eficiência dos meus seios pela capacidade deles de dar uma ereção em alguém, porque os meus seios servem para amamentar uma criança, caso eu venha a ter uma. Eles podem servir para outras coisas, mas eles não foram criados para fazer uma pessoa ter uma ereção. Eles foram criados para amamentar um bebê. Então, eles sempre serão eficientes desde que eles consigam fazer isso. E a barriga, ela é uma usina de transformação. Se eu julgar a minha barriga pela capacidade dela de não ocupar nenhum volume no espaço, não aparecer por baixo da minha roupa, eu estou julgando a minha barriga por uma coisa que não é útil para mim. A barriga serve para digerir os meus alimentos e as minhas experiências, para nutrir, ela tem esse papel de nutrição, e ela tem um papel de equilíbrio. Tanto que quando a gente fala em fortalecimento do centro, a gente pode não estar falando num sentido amplo, metafísico. A gente pode estar falando sobre não cair, né? Quem faz pilates tem o centro forte. E tem esse centro muscular, ele é de imensa importância, mas ele também tem uma versão sutil e energética. Então, ele me dá o meu centro total, me dá estabilidade e me dá força de ação. Quando a minha barriga tá funcionando, quando ela tá cumprindo com a sua utilidade, quando essa parte que tem todos os meus órgãos vitais tá bem, eu me respeito, eu faço escolhas saudáveis, eu tenho coragem para me impor diante dos desafios e diante das ameaças. E eu me sinto merecedora de ter uma vida boa. Eu acho que essa utilidade é tão mais útil do que se sentir cumprindo com o seu papel de pessoa que fez a dieta e ficou no projeto verão, que eu às vezes fico com vontade de chorar quando eu parei de ir no salão, por isso que eu fico com a unha assim, quando eu tô no salão e eu escuto as mulheres tendo essa conversa do projeto verão, eu fico com vontade de chorar, porque eu me lembro de quando essa era a coisa mais importante para mim. Eu me lembro de ter 17 anos e de querer chorar, porque eu me olhava no espelho e eu só conseguia tocar na minha barriga para tentar esconder ela e para tentar achar um ângulo meu no qual eu não tivesse o formato que eu tenho. E isso não tem a ver com ser gorda ou com não ser gorda, embora a minha experiência seja de ter passado a adolescência e boa parte da vida adulta gorda. Isso tem a ver com ocupar o próprio corpo, porque as mulheres magras têm a mesma relação e todo o princípio do distúrbio alimentar é justamente isso, é que não importa muito como o teu corpo realmente é. É uma mensagem cultural tão acachapante de que a gente não tem o direito a ocupar esse espaço para ser útil para a gente mesmo, que a gente tem que estar sempre amplificando as características que são apreciadas pela cultura. Então, eu acho que reconhecer em mim mesma aonde mora esse monstro, como é que eu me sinto quando eu dou voz, quando eu encolho a minha barriga e dou espaço para essa outra coisa que não quer o meu bem, para essa outra coisa que não é útil para mim, para essa outra coisa que me desequilibra. Aonde é que essa coisa se esconde? Que cara que ela tem? Que lugares eu vou aonde isso fala alto? E se é uma sensação, sabe? Às vezes é uma sensação assim meio pretume, ou se é uma sensação, aonde que é essa sensação? Que parte do corpo ela gruda? Como é que ela é? Ela é uma fumaça? Ela tem uma cor? Bota um nome para reconhecer. Para mim, sempre foi uma voz. E era uma voz que me dizia coisas horríveis. E a coisa principal era, se tu não emagrecer, ninguém nunca vai te amar.
Eu sei que eu não fui a única pessoa que escutou essa voz, mas depois que eu comecei a reconhecer ela, eu via que não era eu. Eu via que era uma voz que acontecia, eu conseguia assumir a responsabilidade, mas eu coloquei um nominho ridículo nela. Nunca subestimem o potencial de colocar um nominho ridículo num processo destrutivo. A palavra mimimi, ela é justamente isso. Ela é para tu pegar as reclamações de uma pessoa e quando tu fala mimimi, é como se a pessoa não tivesse dito nada sério, né? Então a gente pode se apropriar disso e fazer, sabe? Para mim era jubi-jubi. Quando começava essa voz, eu ficava, começou, já tô toda jubi-jubi. E aquilo parecia não ser mais tão ameaçador e não me engolir. Então essa é uma ferramenta. Localiza, olha pra cara do Queria monstro. que tá assistindo também. Aprende a reconhecer, aprende a reconhecer quem é essa voz, se é uma voz, se é uma sensação, e uma live. Coloca um nominho. Coloca uma... Quem que não tá mutado, por favor, se mute, me ajuda. Essa pessoa não sei ela. Tá, alguém não tá no mute e não tô conseguindo mutar, gente. Me ajudem. Eu também. E aí? Ouvindo Só um pouquinho, eu vou ter que fazer um... É a Francine? Ah, tá. Francine, desculpa. Tá, tô te mutando, Fran. Deu. Voltando. Então essa é a primeira ferramenta. Localiza, reconhece o inimigo. Reconhece que o inimigo está dentro. Mesmo que ele tenha sido colocado lá pela revista. Mesmo que ele tenha sido colocado lá por aquele namorado que te disse que ele não estava mais afim de ti porque tu tinha engordado. Por qualquer experiência traumática, pelas vozes de outras pessoas. Se essa voz está dentro da tua cabeça, ela é tu. E tu pode assumir a responsabilidade e o controle. Coloca um nominho nela, reconhece. E quando ela aparecer, separa. Não sou eu. Isso não sou eu. Isso é muito fácil de falar e é um pouco mais difícil de dizer. Então, eu recomendo, para quem tem experiências muito negativas com o próprio corpo, eu recomendo muito que dê uma pesquisada numa coisa chamada EFT. EFT é um processo que chamam de acupuntura com os dedos. É um processo de percussão em pontos onde tem terminações nervosas, onde eu consigo interromper um processo emocional destrutivo, parar o trem nos trilhos e colocar reprogramar esses lugares. É muito bom para recuperação desses traumas profundos. Então, quando eu reconheci que agora é a voz do monstro que tá fazendo eu me sentir desse jeito, eu fazer eu me enfraquecer, eu me dividir, eu tentar agradar todo mundo. Na verdade, eu não quero fazer essa coisa, eu só tô com medo que essas pessoas não queiram. Assim, todas essas sensações de não ser o suficiente são características do monstro. Reconhece e cria uma pista no corpo para combater. E essa pista não precisa ser EFT. EFT é muito útil, me ajudou muito com coisas negativas muito arraigadas, mas pode ser simplesmente uma respiração abdominal profunda. Uma respiração abdominal profunda é uma maneira incrível de demonstrar amor por si mesma. E a gente perdeu a respiração abdominal porque para essa mensagem de eu preciso estar sempre com a barriga encolhida, porque senão outras pessoas vão passar por mim e vão saber que eu tenho uma barriga. Nossa, Deus me livre. Então, a respiração abdominal é uma raridade e a gente precisa reaprender ela. Então, a gente pode pegar esse momento para fazer isso. Vou começar com um suspiro. Soltar os ombros. E ao invés de imaginar que a gente está enchendo o pulmão de ar, a gente vai encher a barriga. Se tem alguma... Lê-se, que eu sei que está grávida. Se tem mais alguma grávida,
faça essa enchida de barriga com muita suavidade, como se fosse assim uma enchendo de algodão. Para quem não tá, para as outras que não estão em gestação, pode usar a força do ar mesmo para mover as vísceras, porque é isso que a gente não faz. A gente não libera o diafragma para mover as vísceras. Então vamos encher, ao invés de eu pensar que eu estou enchendo os meus pulmões, eu vou pensar que eu estou enchendo um balde. E eu vou começar lá por baixo. Eu vou encher pressionando o ar contra a minha pelvis. E nas costas. E aí eu vou encher a parte do meio desse balde. Abre as costelas. E aí eu vou encher aqui o peito agora. E segura. E segura muito gentilmente para as gestantes. E quem não é gestante pode deixar, pode fazer um pouquinho de força para fora para abrir o espaço entre as costelas. E só. Coloca a mão na barriga e sente como essa soltada, ela dá uma amolecida. Vamos fazer outro ciclo de respiração desse abdominal, bem fundo. Enchendo o balde lá contra a pelvis. E nas costas também, nos rins. E na metade, abre as costelas. E nas costas também, lá atrás, atrás do peito. E no peito. E segura um pouquinho, sente esse espaço todo maravilhoso, sente como tem espaço entre os órgãos. E enche tudo de amor e só. Usa a mão para pressionar um pouquinho a barriga, para eu explicar o que é essa barriga macia. Quando a gente se acostuma a contrair a musculatura abdominal porque a gente está encolhendo a barriga, é muito comum isso se tornar automático. E aí, com o tempo, a gente perde o contato com certas informações viscerais. Como, por exemplo, o frio na barriga. Ele demora mais para vir, ele vem mais intenso para a gente conseguir sentir. Às vezes a cólica precisa ficar mais intensa. Né, no período menstrual. Então, a experiência de amolecer a barriga, ela é uma experiência de assim, pressiona com os dedos e imagina que tu tá dirigindo e vai precisar frear para não bater num gato. Sente esse endurecimento que aconteceu? É isso que a gente está combatendo. O que a gente quer é respirar, encher a barriga e ter um espaço que se cria ali dentro. Para as mamães, para quem já é mãe ou para quem está agora experimentando uma gestação, é fácil ter reverência por esse espaço, porque a presença de um bebê, ela é um mistério, é uma coisa muito mágica. Mas, normalmente, fora da gestação, a gente não tem acesso a essa sensação. A essa sensação de encher a barriga de amor. Entre os órgãos, entre as costelas. Lembrar que as costas também enchem de ar. Então, esse processo de respiração abdominal, ou que pode se chamar diafragmática, ele é uma grande ferramenta tanto de autoamor quanto de poder pessoal, porque a respiração superficial, a respiração de quem está com a barriga contraída, ela não apenas é uma característica de ansiedade, ela mantém e gera estados de ansiedade. Pode ver que quando a pessoa está tendo um ataque de pânico, ela fica com a respiração curtinha. A respiração curtinha, quando respirar fundo, só vem até aqui, quando respirar fundo não vai lá no fundo, lá contra a pelvis, eu estou perdendo todo esse espaço que é justamente a minha usina principal de transformação energética no corpo. Então, liberar o diafragma, dissociar os ombros das costelas, dissociar as próprias costelas intercostais, integrar esses movimentos e conseguir ter uma respiração que usa e oxigena realmente, usa o máximo do meu potencial de oxigenação, é uma ferramenta
absolutamente gratuita e poderosíssima. Assim, as pessoas vão estranhar no começo, as pessoas me perguntam de vez em quando, tu tá bem? Porque eu tô numa situação e eu tô precisando pensar numa coisa e eu não tô sendo o suficiente para dar conta da situação, e eu simplesmente boto as minhas duas mãos e isso já movimenta as energias ali dentro e já começa a abrir espaço para eu solucionar esse problema que está me apertando. Então, aonde está, quando eu abro a respiração diafragmática, quando eu abro a respiração abdominal, aonde eu sinto aperto, levo o ar para lá, com muita gentileza, e eu consigo arejar esses nós. Então, afrouxar, assim, a barriga frouxa é uma ferramenta muito útil, que a gente consegue fácil e rápido. E aqui, esse lugar de desconforto, de lembrar que eu tô respirando e ter que fazer, não, mas agora eu tenho que fazer aquela respiração. Esse é exatamente o desconforto que vale a pena. Porque algumas pessoas que têm há muito tempo desconforto, tipo assim, para mim é a respiração mais confortável. Para quem tem uma prática de yoga, vai ser a respiração mais confortável. Já. Mas lembra quando a gente, né, quando a gente começa a abrir, tem um desconforto mesmo na respiração abdominal, que é ótimo, porque ele é transformador e ele movimenta energia. A outra coisa muito simples e muito acessível é colocar as mãos na barriga. E eu gosto de colocar fazendo assim, fazendo um triângulo e tocando os dedos polegares e os indicadores. Mas, na verdade, às vezes pode ser mais assim, às vezes pode ser assim, às vezes pode ser uma mão na frente e a outra nas costas. O ato de tocar me permite fazer uma consulta. Então, eu posso imaginar essa barriga como uma bola de cristal. Assim como eu faria uma pergunta para minha mente, eu venho e faço contato físico que a gente está se fazendo carinho, né? Eu faço contato físico e eu será que é isso que eu preciso agora? O que eu faço agora? Eu vou almoçar ou eu retorno essa ligação dessa pessoa? O que vai oferecer, sabe, mais para mim? O que vai me fortalecer mais? O que vai me colocar numa experiência mais agradável de realizar a minha missão no mundo? Então, essa consulta da barriga, de ao invés de eu me conectar com a narrativa cerebral de eu tô mal hoje porque ontem uma pessoa me falou isso e eu fiquei mal. Eu tô mal. Não. Vê, encosta, sente a barriga e pergunta como é que eu tô. Isso é outra coisa que as mães muito provavelmente já têm uma experiência disso durante a gravidez, mas não fora. E que as gestantes conseguem facilmente fazer porque tem essa comunicação com a outra vida, né? Mas a gente tem como ter essa comunicação com essa outra consciência dentro, só usando o toque. E quanto mais clara for a minha pergunta, mais clara vai ser a minha resposta. Quando eu falo em chave, quando eu falo que a gente engoliu uma chave, e que na barriga é que tá a chave, eu tô também usando essa chave como símbolo. A chave é a pergunta. Quanto melhor for a pergunta, melhor a chave funciona, né? Melhor as coisas se abrem, as respostas e a clareza se abre. Um outro exercício de mão na barriga que eu quero aproveitar para colocar para vocês, porque é super fácil e super rápido, é o espiral. E o espiral, ele é legal para os momentos em que a gente está com dificuldade de pensar e com dificuldade é legal para os momentos em que a gente quer expandir e abrir um pouco o leque de possibilidades do que é possível. Porque
às vezes a gente está espremida não por uma musculatura contraída, mas por uma crença limitante. Às vezes eu estou espremida pela ideia de que eu não posso ter o que eu preciso, ou o que eu sonho, ou por uma ideia de que se eu não tiver a aprovação dessa instituição aqui, o meu trabalho não vai valer a pena, ou qualquer situação em que eu me sinto aprisionada dentro de um padrão. O espiral é especialmente útil, mas ele também é útil como um carinho. E o único cuidado é que a gente faça ele no sentido da digestão. O sentido da digestão é: eu tô fazendo, subindo pelo meu lado direito, descendo pelo meu lado esquerdo. Então eu parto do umbigo, eu posso fazer com as duas mãos se eu quiser, parto do umbigo e eu vou desenhando uma espiral. Às vezes, ela pode ser bem desenhadinha com o dedo, e eu vou desenhando essa espiral e eu continuo ela fora. E fora. E fora. E eu vou deixando ela crescer e expandindo esse campo energético o maior que eu conseguir para ver o quão expansiva eu consigo ficar. E às vezes eu posso fazer isso como um carinho, sem ser com o dedinho desenhando, só como uma mãozinha que faz aquela direção. E pode ser uma coisa que eu estou fazendo na fila do banco. E eu não preciso fazer a coisa. Depois que eu entendi o processo energeticamente, eu posso fazer dentro da minha cabeça, com esse olhar dentro da minha cabeça e expandir o meu campo energético e buscar abrir esse canal para coisas que ainda não me ocorreram, que ainda não estão no meu campo, poderem ser acessíveis, para eu conseguir desbloquear essas situações de se sentir mesmo encaixotada, né? Assim. E aí, quando eu chego nesse lugar em que eu já consigo, em que eu já tenho uma prática, né? Em que eu já consigo tocar, em que eu já consigo entender que a minha barriga serve para uma coisa que não é ser invisível por baixo da minha camiseta. E oferecer esse amor para a barriga, a saída disso é uma mudança de estado da matéria. Eu sei que tem várias pessoas que já experimentaram isso em diversos níveis. Eu não estou dizendo que eu, de nenhum jeito eu estou dizendo que eu inventei tudo que eu estou dizendo. Foi uma descoberta no corpo, sim, mas também tem muitas referências. Se vocês forem ver minhas coisas, vocês vão ver que eu cito várias dessas referências, assim, desde respiração somática, literatura sobre, né, desde coisas místicas até dança do ventre, enfim, teve muitas coisas. Todo o conhecimento de bambolê como ferramenta de meditação, que foi quem, né, me começou. Mas essa mudança de estado físico da matéria mesmo, essa mudança da barriga, a barriga se torna mais maleável, ela muda de um dia para o outro, ela me dá ela começa a falar uma língua, ela fala uma língua, mas eu começo a entender essa linguagem visceral e isso gera uma mudança da minha experiência de vida. Prestar atenção que aquele friozinho na barriga pode querer dizer uma coisa ou outra, porque eu observei quando ele apareceu. Prestar atenção que tem uma coisa que não tá, essa coisa aqui não tá, e eu não sei o que é, mas eu sei porque eu estou recebendo uma mensagem direta e eu vou honrar isso, porque eu já aprendi a confiar nessa força e nessa consciência. Isso gera uma mudança de estado na qual agora eu sei o que eu preciso, agora eu sei o que eu quero. E se eu não sei o que eu quero, eu sei como é que eu quero descobrir, como é que eu quero explorar. Eu me permito saber o que eu preciso. E aí a gente começa a explorar a parte do poder mesmo, que é o potencial do que realmente a barriga é capaz depois que a gente liberta ela dessa guerra e oferece amor. E tem a ver, para mim, com integridade.
o lugar de poder que a gente chega quando a gente acessa essa consciência visceral, esse auto-amor, esse caminho de poder do ventre, ele tem a ver com eu posso ser íntegra, eu posso ser quem eu sou 24 horas do meu dia ou o mais próximo disso possível, de acordo com o que me serve. Mas o meu objetivo é ser a mesma pessoa se eu tô aqui facilitando uma sessão online, ou se eu tô no ônibus lendo meu livro, ou se eu tô... E eu acho que esse é um grande mito amplamente explorado por campanhas de Dia Internacional da Mulher, de que a mulher é muitas, porque a mulher é altamente capaz de transformar coisas e de modular energias naturalmente. Então, a gente tem... Isso é um grande poder. Quando isso se torna uma perda de poder pessoal, é quando eu tô aqui, eu vou ser uma super empresária bem-sucedida da área das palestras online. Então, eu tenho aqui toda a minha coisa. Quando eu tô com o meu namorado, eu vou ser uma performer pornográfica. Quando eu tô com o meu pai, eu vou ser a filha perfeita que se coloca sempre na coisa infantilizada de não... né? Quando eu tô... E isso... E eu não tô querendo dizer que a gente não deve falar com as pessoas na linguagem afetiva que elas falam com a gente. Não tô querendo dizer que eu tenho que pegar e ter a conversa que eu tenho com as minhas amigas com o meu pai. O que eu tô querendo explicar é que a ideia de ser muitas, ela me enfraquece porque eu tô tentando formar muitos centros que não são capazes de ser fortes. E se eu digo... meu pai, assim, eu tô numa conversa de família e o tiozão machista acabou de dizer uma coisa terrível, eu posso optar por não dizer nada e por simplesmente almoçar com a minha família de um lugar de poder. Mas eu também posso, de um lugar de poder, optar por dizer uma coisa graciosa e amorosamente. Porque quando eu tô no meu lugar de poder, eu não preciso ser reativa. A reatividade, a ideia de que uma pessoa fala uma coisa e eu... ela tem a ver com a insegurança, com o medo de perder esse lugar. E é por isso que essa jornada é tão transformadora. Porque é diferente a discussão que eu tenho com uma pessoa quando eu estou no meu lugar de poder e não estou com medo que ela me tire nada. E a discussão que eu vou ter com essa pessoa quando eu estou tentando ser o que eu acho que ela quer que eu seja. Ou quando eu tô dialogando com o que eu acho que ela tá pensando de mim, mas eu, sabe, assim, isso é tudo aqui, ó. Quando a gente faz a respiração abdominal, quando a gente retoma esse pedaço do meio que tá cheio de ruído, e a gente permite que as comunicações fluam de cima para baixo e de baixo para cima, né? Porque a energia que fica estagnada na barriga, que a gente não move, ela tranca coisas que estão vindo da Terra e que querem se elevar, e tranca coisas que a gente está recebendo né, intuitivamente do éter e que querem se realizar no mundo. A dificuldade de fazer a coisa que eu sei que eu quero fazer é um bloqueio aqui. Ela é um bloqueio de criação, né? Então, ocupar o espaço e impor limites amorosamente e expandir o que estava exprimido, aprender essa linguagem, honrar os sinais, encontrar um espaço vazio ali onde tem uma coisa que quer existir. E no caso das gestantes e das mamães, é encontrar esse espaço e se comunicar com o que já existe, com o que está crescendo. Mas no caso de quem não é gestante, é exatamente a mesma coisa. A gente não foi o útero, ele não foi criado apenas para fazer bebês. Ele tem funções altamente... Mulheres que tiveram o seu útero removido continuam tendo essa força criativa. Né? E eu não sei como é que é a experiência de uma mulher que não nasceu num corpo de mulher, mas eu acho que a força criativa, ela está associada com o feminino, e os grandes poetas
eles aprendem a criar a partir desse lugar neles mesmos. É com o feminino que os homens criativos criam. E eu acho que tem um lugar nesse espaço no qual a gente está mudando o mundo de dentro para fora. O que eu faço por mim mesma, eu sei que tem essa expressão umbiguismo, que foi muito difundida durante o final dos anos 90 para falar assim de um tipo específico de literatura confessional e de mentalidade meio pós-adolescente de que eu só falo de mim. E eu acho que um pouco a vaidade ela é uma coisa idiota, assim, um pouco não, né? Eu acho que a vaidade é uma coisa idiota, mas se focar no seu centro para se fortalecer é uma cura não só para mim, mas é uma cura para frente, para todo mundo, né? Para todo mundo que vier na minha linhagem depois. É uma cura ao redor, as pessoas enxergam que isso é possível. Olha lá, uma mulher feliz de biquíni na praia que tem uma barriga. E é uma cura para trás também. Então a gente consegue a gente muda o mundo agindo no mundo. E a gente muda o mundo agindo dentro também, nesse mundo interior. Eu acredito firmemente que o universo é infinito tanto para fora quanto para dentro. E eu sempre penso, quando a gente fica com o buraco do umbigo, né? E para os homens, o buraco do umbigo é uma coisa diferente, porque ele é onde tu te conectou com a barriga, com a, né, placenta da tua mãe. Era o teu umbigo com o umbigo da tua mãe. Mas nas mulheres, não é só isso, porque tem esse potencial, tem essa coisa que vai para dentro. E eu acho que esse umbigo como portal, ele é uma imagem muito boa para isso, assim. Se eu me permitir entrar nesse lugar, se eu me permitir ver o que tem dentro, ocupar esse espaço no qual eu posso ser tudo que eu sou. Não só a parte que fulano gosta, não só a parte que Beltrano quer. Eu posso ser tudo que eu sou aqui dentro e eu posso brilhar o meu brilho mais intenso, sem ter medo de que a minha irmã vai olhar e vai achar que eu tô tentando gongar ela. Tipo, que eu tô tentando fazer ela se sentir mal. Só esse lugar, esse é o lugar de poder, é onde eu acesso o universo para dentro e eu consigo transformar o mundo lá fora, eu consigo modular essas energias sem perder a minha capacidade de trocar com o outro, né? Eu acho que essa é a grande diferença entre o caminho de auto-amor e segurança e o umbiguismo. É porque o umbiguismo, ele desconecta um pouco e o umbiguismo, ele é um umbigo de homem um pouco, né? E, esse caminho do ventre, ele abre para um universo que é infinito. Então, eu queria contar uma história que algumas pessoas talvez já ouviram, mas é uma história sobre como provavelmente muitas outras de vocês, tipo, a minha cabeça foi explodida quando eu li a primeira vez a Clarissa Pinkola Estés, né, o Mulheres que Correm com os Lobos, que se a pessoa não leu ainda, que ótimo, pode ler agora, é incrível, é tipo um livro de poder, assim, é como se fosse uma espécie de... É um livro de poder, é um livro, assim, incrível. E ela usa histórias para falar sobre coisas que acontecem dentro da gente, né? Assim, é uma perspectiva mitológica. E aí, a primeira coisa que eu fiz desse trabalho é a meditação guiada que quem se inscreveu vai ganhar de presente por e-mail depois. E ela é baseada numa história que eu ainda não sabia que cara que ia ter esse trabalho, mas ele nasceu com essa história, então eu queria contar ela. A história é que há muito tempo atrás, antes da mãe da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe, eu podia ser tudo que eu sou e a sensação era incrível.
Eu podia ser tudo que eu sou e eu podia ver tu sendo tudo que tu é. E a sensação era sublime. Quando chegaram os homens a cavalo e passou a não ser seguro, ser tudo, eu tranquei esse templo onde todo o meu potencial, onde o meu potencial infinito se realizava, e eu engoli a chave. E ao longo das gerações, essa chave fermentou ali dentro e eu esqueci. E a única coisa que sobrou foi uma sensação de que tinha alguma coisa indigesta. E agora que eu tô pronta, agora que tu tá pronta, essa chave tá queimando dentro da gente, porque ela quer ser encontrada. Quando eu respiro e abro o espaço ao redor dela, eu começo a tirar as coisas, os entulhos que ficaram acumulados pelas gerações. Eu consigo limpar essas camadas de ruído, de vergonha, de tristeza, de trauma. Eu consigo encontrar lá dentro essa chave. E eu posso guardar ela no meu bolso. Eu posso sentir ela na minha mão. E quando eu estiver pronta, abrir esse lugar no qual eu tenho tudo o que eu preciso. E no qual eu posso ser tudo o que eu sou. Quase chorei. Para encerrar, eu queria... Tem uma coisinha aí embaixo que é de levantar a mão. E eu queria que a gente conseguisse... Eu acho que eu consigo fazer pelo menos umas 4 perguntas. Ai, Jussara, caiu um cisco no meu olho. Caiu um cisco no meu olho também. Eu acho que eu consigo fazer pelo menos umas 4. Alguém quer falar alguma coisa, que daí pode se desmutar. Ou levantar a mão que eu tiro do mute se não conseguir. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma coisa que quer dizer? Perguntas? Só uma coisa, uma experiência para relatar? Manda beijo pro meu pai e minha mãe ver você. Oi. Oi, tudo bom, Mari? Tudo bom? Eu não sei se tu te lembra, a gente conversou uma vez, quando foi aquele hangout com a Larissa e a Bárbara. E eu me lembro que tu falou muito sobre, era sobre criação, né? E que tu falou muito dessa coisa da onda, da ideia estar em algum lugar e a gente conseguir trazer para a barriga, né? Uhum. E eu penso muito nisso nos meus dias, porque é uma coisa que eu tento fazer no meu trabalho, né? E na minha vida. Então, primeiro, muito obrigada, porque eu achei foi muito massa. E agora tu tá falando tudo isso, e quando tu trouxe As Mulheres que Correm com os Lobos, eu me lembrei que é um livro que a minha mãe leu. E aí eu tô vendo as conversas aqui do lado, e eu tô vendo várias meninas dizendo assim, sim, a minha mãe tem, vou pegar com ela, enfim. E aí eu fiquei pensando, porque mais ou menos na época que a minha mãe leu, eu acho que ela devia ter mais ou menos a minha idade hoje. Um pouquinho mais. Será que é uma coisa da nossa evolução, essa necessidade de se encontrar e de poder achar essa chave? Eu acho que tem partes que ficam prontas antes para outras, para pessoas diferentes. Eu acho que tem pessoas que têm essa chave muito mais cedo do que a gente, ou do que as nossas mães. Mas eu acho que tem uma parte que fica pronta depois do retorno de Saturno. Isso é a minha opinião pessoal. Tu falou sobre a coisa da experiência. A gente recebe, né, daquela outra fala da ideia, a Renata está falando de um encontro que foi algo a partir do nada. Aliás, eu e a Bárbara estamos fazendo não sei se podia falar, mas a gente está fazendo a gente está fazendo um clube do livro para quem quer ler o Mulheres que Correm com os Lobos. Que legal! E não consegue ler sozinha, a gente está fazendo uma série de podcasts que acompanham cada capítulo. Que daí é tipo um clube do livro, assim, pra ter com quem conversar sobre. E daí eu acho que vai ser uma comunidade bem bacana também.
A ideia não era trazer para a barriga é onde se transforma. A ideia é levar até o chão. Porque quando a gente pega o que está no éter e traz para a terra, aquela coisa agora existe. E quando fica preso na barriga, aí é isso, é o livro que a gente tem a ideia, mas não consegue escrever. Né, é a vontade de sair desse emprego, mas da falta de coragem para falar a coisa que eu preciso falar. É toda essa, né, esse bloqueio da barriga é o mais comum. Eu acho que foi Mas por isso que eu lembrei, porque eu tô nessa época. Eu não sei se foi mais ou menos uma boa resposta. Sim, foi perfeito. Muito obrigada. Eu que te agradeço, muito obrigada. Mais alguém? Quem mais? Pi! Te tirei do mute. Posso falar? Pode. Tá. Eu queria falar sobre o impacto desse seu trabalho, Mari. Eu já te falei isso para você algumas vezes, mas é mais um testemunho público mesmo. Então, o impacto dessa sua pesquisa e desse seu trabalho na minha vida, porque eu considerava, pelo menos, né, me considerava uma pessoa muito bem resolvida com o meu corpo e com a minha barriga, e não com o meu corpo, mas com a minha barriga, né? O meu problema de corpo era mais a bunda, né? Eu tinha vergonha da bunda e queria esconder a bunda, e não a barriga. Então eu me achava de boa com a barriga. Mas eu sempre fui magrinha, ou quando não era atlética, era pelo menos aquela magra que não passa por gorda, né? De jeito nenhum, porque mesmo não sendo atlética, eu sempre tive cintura fina. E aí, quando eu passei por esse processo de deixar a acrobacia, engordar um pouquinho, porque bem ou mal a gente continua comendo o que comia quando treinava, né? E engorda um pouquinho. O meu de bem com a minha barriga era sacanear a minha barriga. Olha só como é que minha barriga tá grande. Eu pegava a barriga e balançava. E aí foi você que mudou isso. Lá em Florianópolis, no primeiro encontro brasileiro de bambolê, que eu fiz uma brincadeira dessas com a minha barriga. Olha meu umbigo falando, apertei a barriga e tal. E você falou, não faz isso. A sua barriga é linda, é a sua feminilidade. Você não precisa fazer isso com a sua barriga. Eu falei isso. Falou. Hoje em dia eu ia conversar contigo com o meu umbigo. Mas eu entendi, assim, porque a minha relação que eu achava que era de boa era essa. Eu engordei, então eu vou sacanear a minha barriga. Então não era uma relação de auto-amor. Não era, na verdade, uma aceitação. Era uma ridicularização do meu próprio corpo. Sim, me identifico bastante. Acho que todas podemos, inclusive, né? Talvez acho difícil que alguém não se identifique com esse lugar, assim, de ei, olha só, eu tô gorda! É tipo, tá. Nossa, muito obrigada, Pitila. Não sei o que te dizer. Tu é uma pessoa muito inspiradora para mim, assim, ao longo da trajetória, uma, né, embaixadora, assim, tipo, a gente não tinha bambolê para adulto no Brasil quando eu conheci a Pitila. Pois gente é as vovós do Bambolê Brasil. E assim, né? Nossa, não sei nem o que dizer. Fico locomovida. Tipo, muito obrigada. Então mas assim, foi a mensagem bem direta, assim, com relação ao auto-amor. Então, não é porque a minha barriga está de fora, independente de qual seja o formato dela, que necessariamente eu estou numa relação de auto-amor com ela. Então, essa foi a minha experiência e foi isso que mudou quando você conversou comigo, sabe? Não era o simples fato dela estar ali exposta, que significava auto-amor. Porque Sim. muitas vezes tem a exposição da barriga como uma afronta, né? Como um querer impactar, né? Um querer chamar atenção, e isso não necessariamente é um auto-amor. Então, acho que a mudança para mim foi isso.
Nossa, isso é muito potente. E eu acho que tem um negócio que vale a pena falar também, que é assim, se a minha barriga tá... tipo, não se trata de gostar de gostar de ter gordura na barriga. Se trata de uma coisa mais profunda, de gostar de si e de entender que a função da barriga é outra que não ser magra. Mas se eu quero mudar a minha barriga, esses tempos aconteceu uma coisa muito louca, que eu fiz uma jornada xamânica e eu me vi dançando e o meu corpo era diferente. E eu pensei, esse é o meu corpo quando eu terminar o processo de transformação. Mas é muito diferente eu transformar o meu corpo com amor do que eu transformar o meu corpo achando que se eu odiar ele o suficiente, ele vai mudar. Então, assim, quem quer ter barriga sarada, não precisa, assim, eu não preciso desistir do sonho da barriga sarada se isso é uma coisa importante pra mim. Eu só preciso, assim, se eu quero ter qualidade de vida, adotar uma posição e uma relação com a minha barriga na qual nós duas estamos no mesmo time. Nós duas somos a mesma pessoa. E que se eu me der amor e der amor para minha barriga, ela se transforma. E eu vou te dizer que assim, ó, ela se transforma, ela muda de formato. Sim, sabe? Quando a gente começa a relaxar, a afrouxar um pouco essa carapaça e ativar esse outro escudo, que é um escudo de segurança, ela muda de formato, ela fica um pouco mais feminina, fica um pouco mais arredondadinha, ela fica... nas épocas em que eu endureço, em que eu tô num projeto, uma equipe cheia de homem, eu sinto que eu endureço e a barriga muda de formato mesmo, não é só o que eu como que afeta isso, mas isso também é outro jeito de dar amor, né? Comer o que eu sei que vai, sabe, que vai ser gostoso não só na hora, né? Eu acho que tem... é muito importante também colocar que isso não é só uma coisa útil para quem tá gorda e quer se aceitar gorda, embora seja ótimo para quem quer isso. Né? Mas é para quem quer acessar essa outra consciência do corpo. A gente tem tempo para mais um. Alguém? Sim, Lê. Te desmutei. Oi, amor. Oi. Primeiro eu queria te dizer que eu te amo, né? Eu também. Que é muito incrível, assim, esse encontro, adorei. E faz todo sentido com todas as nossas conversas. É impressionante ver, porque tudo que tu falou eu fiquei ouvindo e como a gente se conhece há muito tempo, né? Isso tá no teu corpo, né? Toda a transformação de quem tu é e de quem tu é hoje é incrível. Tu é a prova viva de tudo que tu falou, né? Então, assim, não é balela, gente. É verdade. Não é magia, quer dizer, é magia. É incrível. Sim, cada vez mais apaixonada por ti. Parabéns, né? Não tenho perguntas a fazer. Enfim, é só gratidão mesmo. E dizer que eu te amo, um relato público de que tu é a prova viva de tudo que tu falou. Recebo todo o teu amor. E assim, ó, guardo ele com muito, 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 assim, muito valorizado. Tudo, assim, toda a nossa relação, a tua presença aqui hoje. A Lê tá gravidinha, tá bem no comecinho, tá meio de molho. Tu ter tirado esse tempo, assim, ter te visto durante, é muito especial. E a Leciane é minha amiga desde que eu me odiava muito! Desde que eu achava que todas essas coisas de feminino, eu era uma baita de uma machista e achava que era tudo uma bobagem, que coisa de hippie. Então, realmente. Exatamente, era muito ódio nesse coração e hoje Nossa, é tão eu não me ajudava. cheio de amor. É lindo. Que Lindo. bom que a vida deixa a gente mudar, né? Graças a Deus. Então. Mari. Oi, Mi. Tudo bom? Oi. Tô aqui com o chaveirinho.
Olha, Cecília! Oi, Cecília, você tá na TV. E mais uma amiga, Angélica. Oi. A Ilha Grande conectada. Viu que tinha internet no paraíso. Teve internet. E queria te agradecer, né, por esse encontro contigo e com todas essas mulheres que tu conjurou hoje. E a gente tem conversado muito, né, sobre tudo isso. Fico emocionada. Aprendido juntas também a entender o corpo como mensagem, né? Eu acho que a grande coisa da barriga é que a gente precisa aprender só um pouquinho. A gente precisa aprender, a gente precisa se alfabetizar, né, para ler essa mensagem ainda, né, assim, culturalmente falando. A gente não entende o nosso corpo ainda como um mensageiro das nossas histórias, das nossas necessidades, né? E por isso que é tão valioso, eu acho, uma conversa como essa, que ele é um processo de alfabetização, assim, para muitas de nós, assim. A minha alfabetização maior, eu acho que se deu esperando a Cecília. Realmente, eu acho que sim, todas nós podemos escolher milhares de coisas, mas depois que tem alguém lá dentro, certos aprendizados, eles são catalisadores, né? São catalisados, digamos assim, por dividir espaço. Mas manter viva essa sabedoria, né? Entender o corpo como mensagem. Eu agora estou tentando decifrar, eu tô com um barrigão aqui na Ilha Grande, tentando entender. Tô grávida do que agora, né? Do tipo, o que tá aqui no meio, que não tá conseguindo encontrar a terra, mas é isso, tipo, posso não odiar esse estado, também sabendo que todos os estados são passageiros, que tudo é a jornada, né? Mas agora eu me pego o tempo todo sempre nessa, né? Tentando decifrar qual é a mensagem que eu preciso receber nesse momento. E obrigada por lembrar de várias coisas. Formula a pergunta certa. Vai na bola de cristal. Nossa, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que teve internet no paraíso e que tu conseguiu vir hoje, Michele. E muito obrigada por compartilhar também essa experiência. Eu vou agora elegantemente fazer essa transição, saindo de todos esses testemunhos maravilhosos. Se alguém tiver ainda alguma coisa, pode ficar, para convidar vocês para passar uma tarde comigo em círculo. Não vai ser assim como foi hoje. Hoje foi mais uma fala e um bate-papo do que qualquer outra coisa. Mas a forma que isso tomou no mundo é um retiro virtual. Eu não sei quem já foi para retiro de mulheres. Eu tive esse ano, já fui para alguns, já fiz alguns, inclusive os retiros de Bambolê com a Pitila, que a gente organizou, né, em 2012 juntas, 2014 de novo. E assim, retiro de mulheres é uma coisa incrível. Viajar, sair da sua casa, pegar um avião, ir para outro lugar, encontrar mulheres que tu gosta e que tu se conecta na internet e tá com elas, nada substitui isso. Mas tem lugares na vida em que a gente tá pobre de tempo, em que a gente tá precisando priorizar outras coisas. E o retiro virtual, ele é uma coisa bem nova. Eu não sei se já teve no Brasil. Eu fiz uma formação de retiro virtual com uma pessoa que faz retiros virtuais incríveis nos Estados Unidos, Helena Lipson, que é uma mulher que trabalha com autocuidado para mães e empreendedoras, assim, faz um trabalho revolucionário. E aí, o retiro virtual é a melhor coisa, assim, é o mais perto de um retiro que tu consegue estando na tua casa. Então,
essa sessão de 1h30 teve algumas coisas práticas que a gente conseguiu fazer, mas a gente não conseguiu se conectar um a um, exceto as pessoas que pegaram a palavra e falaram, né? A gente não conseguiu saber umas das outras e formar mesmo um círculo. Então, num retiro virtual a gente consegue fazer isso. É no dia 7 de maio, chama Minha Barriga é o Poder, é o mesmo projeto, só que uma experiência mais profunda dele. Cada participante vai receber, antes do retiro, uma caixinha com presentes que a gente vai usar. Então vai ter o caderninho que a gente vai usar para anotar as coisas durante alguns exercícios, assim, eu vou usar ferramentas de muitas perguntas, assim, coisas de coaching. Algumas coisas, vai ter coisas físicas, vai ter coisas de respiração somática e vai ter coisas de pequenas práticas e rituais. E aí, uma das coisas que vem na caixinha é a poçãozinha mágica que eu tô fazendo para desbloquear as energias estagnadas, que é uma essência vibracional. É tipo floral, só que feito com cristais ao invés de flores. Cristais, gemas e pedras. E assim, só essa coisinha já tá à venda por 77 pila. Então, assim, como é o primeiro, e como vocês estão aqui, eu vou oferecer um cupom com um bom desconto para todas as pessoas que estão aqui. Vou fechar as portas no dia 19 de abril, porque senão não vai dar tempo de chegar na casa das pessoas a caixinha. E, basicamente, a proposta é essa. É a gente passar uma tarde de domingo num círculo virtual, aprendendo exercícios, ferramentas de respiração somática, aprendendo ferramentas de alquimia energética para mover energia, entendendo melhor quais são os nossos bloqueios e, no final, tendo uma afirmação que eu fiz para mim sobre o que é o meu caminho, sobre o que é que eu estou transformando nesse momento. Então, a gente vai poder trabalhar com as questões de cada uma bem mais profundamente, que é uma coisa que não dá para fazer em 1h30. E, enfim, rituaizinhos de passear por esse caminho e uma caixinha com presentes. Se isso é uma coisa que tu quer, independentemente do que está envolvido, se isso é uma coisa que tu quer, bota aqui no chat do lado, quero, para eu saber quem que tá, tipo, engajado com essa proposta. Porque para mim, eu tô num momento de romper com algumas crenças limitadoras, e uma delas é a de que o meu tempo não tem valor. E é de que eu tenho que fazer as coisas sempre de graça. E que então, assim, as pessoas que estão aqui hoje vão receber um cupom, mas, assim, para mim, ao mesmo tempo, é muito importante que as pessoas que querem fazer o processo possam. Eu tenho um número máximo de vagas para conseguir dar atenção para todo mundo. Então, assim, eu tô falando isso agora porque eu vou mandar essa oferta para vocês por e-mail. Todo mundo que se inscreveu no Simpla, então eu tenho o e-mail. Vou mandar essa oferta para vocês por aquele e-mail. Eu acho que até o final dessa semana. Eu ia dizer amanhã, mas agora eu já não sei mais, porque depois disso foi tudo tantas emoções para processar e para digerir. Mas enfim, eu tenho já eu tenho já a proposta de quanto que custa essa primeira vez, mas eu também quero fazer uma consulta assim e sentir se preciso mudar alguma coisa. Então, para mim é importante saber quem quer, porque eu acho que tem outros jeitos de se trocar que não são só dinheiro. Tem jeitos de se trocar que são com uma presença engajada. Tem jeitos de se trocar que são... Talvez eu precise de alguém para ser, dependendo se a gente tiver todas as vagas ocupadas, talvez eu precise de alguém para ser monitora e me ajudar a monitorar o que estão falando no chat, por exemplo, durante essa tarde, né? Então, assim, o desejo de querer é a coisa mais importante. E
Se vocês têm amigas que vocês acham que podem se beneficiar disso, por favor, façam esse trabalho chegar nelas, seja contando como foi para vocês, seja convidando elas para fazer o retiro, seja falando para elas que, tipo, que elas, sabe, que vocês amam elas e que elas fizeram uma... Eu espero que vocês tenham recebido alguma coisa hoje. Eu recebi, assim, muito. Eu tô até constrangida, de certo modo, assim. Tô, tipo, abrindo espaço dentro da minha barriga para caber mais com essas falas incríveis que eu recebi, assim, esse retorno incrível. Para mim, é, tipo, surreal que essa coisa aconteceu mesmo. Que essa coisa que começou dentro da minha cabeça, eu consegui, tipo, mastigar ela e ela veio e agora ela tá, tipo, a gente tem uma coisa que aconteceu, sabe? Eu tô super feliz com isso. E assim, muito obrigada. Deu o nosso tempo, é 10 horas, eu vou nos desmutar. E daí, alguém tem mais alguma coisa que pensou depois e queria falar? Pode se desmutar. Angélica, te desmuto. Deu. Deu. Então, Mária, eu queria dizer que para mim foi bom, muito bom ouvir. Teve alguns momentos que eu dei um cochilinho, que eu estava muito cansada, uma dor de cabeça, mas que, de modo geral, foi muito bom. E que o que me tocou foi o seguinte: eu tenho 37 anos, eu ainda não fui mãe, e eu tenho dúvidas se eu quero ser ou não. Tem horas que eu quero, tem horas que eu não quero. E quando eu vi o título, né, dessa conversa, até do retiro, me veio um pensamento assim: mas, poxa, o meu ventre nunca gerou um bebê, nunca gerou... Eu fiquei pensando assim que ele não era muito útil. E aí foi muito bom você me lembrar de que o útero não é só para gerar um bebê, né, que a gente tem um potencial criativo grande. Eu sou uma pessoa até bastante criativa, assim, trabalho, né, com arte, com criação, então foi muito bom lembrar isso, porque às vezes vinha aquela mimimi para mim, né, e aí foi bom. Eu tô na mesma situação que tu. Vou fazer 37 esse ano e eu ainda não fui mãe. E eu quero muito, mas eu não sei se vai acontecer. Eu não quero a todo custo. E tem esse trabalho, ele é muito um trabalho disso, exatamente essa situação que tu falou. E quando a gente não tá grávida? E quando a gente não tá fazendo um bebê? Porque é a maior parte da nossa vida agora que já inventaram um contraceptivo, né? Foi-se o tempo que as mulheres passavam a vida inteira grávidas e amamentando. Agora a gente passa a maior parte do tempo não estando grávida, mas criando coisas, né? Então, muito obrigada, Angélica, que prazer te conhecer. E assim, acho que é um bom momento pra gente, então, voltar lá para as nossas raízes, respirar, sentir que enquanto a gente mantém essa estabilidade, a gente mantém essas raízes longe, 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 mas a gente vai desenganchando das raízes das outras para se preparar para sair desse grupo, mas sabendo que a gente pode acessar a energia que a gente movimentou aqui hoje no momento em que a gente precisar. E lá em cima, nas nossas raízes etéricas, desenganchando as nossas, né, desemaranhando um pouco as nossas consciências depois desse momento, para que eu possa voltar para o meu centro, trago as mãos na barriga, entendendo que agora eu posso pegar tudo isso e digerir da maneira que me sirva melhor, transformar naquilo que é melhor para mim nesse momento. Muito obrigada. Eu vou desmutar todo mundo pra gente se dar tchauzinho. Como que faz pra desmutar todo mundo? Todo mundo se desmuta, por favor, que eu não tô conseguindo. Beijo, querida. Obrigada. Beijo, muito obrigada. Obrigada. Boa noite, Bia. Beijo. Obrigada, Mari. Boa noite. Obrigada. Tchau, Mari. Boa noite. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Mari. Beijo, Boa noite. tchau.